Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a maioria de vocês eu já conheço das aulas do Fundamental, né, nossas aulas de Ciências Naturais. Aos que eu ainda não conheço, prazer, meu nome é Vanessa, sou professora de Ciências e Biologia e eu vou dar continuidade com vocês nas aulas de Biologia por aqui, certo? Então, eu sei que vocês pararam no capítulo 5, lá no módulo 13. Então, a gente vai começar pela frente 1, Biologia 1, certo? Pode pegar lá a apostila para ir acompanhando. Então, aqui, ó, o capítulo 5, a gente vai falar um pouco sobre alguns tipos de vermes, popularmente conhecidos como vermes, né? Os plateumintos, nematódios e alguns anelídeos. Para começar, no módulo 13, a gente vai falar sobre os plateumintos hoje, certo? Então, página 229, iniciando lá o capítulo 5 da Biologia 1, ok? Então, a gente tem aqui uma informação que normalmente os animais que têm um corpo alongado, eles são chamados popularmente de vermes, certo? Mas apesar dessa simplicidade assim aparente, eles são muito complexos, eles são seres que têm uma diversidade enorme de hábitos, uma diversidade enorme de espécies, certo? Dentro desse grupo de animais que a gente popularmente chama de vermes. Então, a gente vai começar a estudar e se aprofundar nessas características. Então, pode pegar lá a página 230, plateumintos. Aqui a gente tem uma introdução sobre o que seriam esses seres, certo? Vocês devem ter estudado até os quinidários, que são os animais mais simples do que os plateumintos, certo? São menos complexos. E agora os plateumintos já têm algumas novidades evolutivas, algumas diferenças, certo? Primeiro vamos começar pelo nome. O nome plateumintos significa corpo achatado. Então, plate é chato, alguma coisa que é achatada. Todos eles têm o corpo achatado como se fosse uma fita métrica, como se fosse uma fita, né? Bem achatadinho e alongado. E justamente por ter esse corpo alongado, eles não têm órgãos complexos dentro dele, pois não caberiam, né, órgãos. Ele tem o corpo achatado, então na maior parte das funções realizadas por eles, as células é que vão realizar essas funções, certo? Ao invés de órgãos. Então, aqui, vocês podem grifar aí que eles são vermes com achatamento, então um corpinho achatado. Tem muitas espécies de vida livre, a maioria é de vida livre, ou seja, não são parasitas. Vida livre significa que eles não vivem obrigatoriamente na dependência de outro ser vivo, então eles têm uma vida livre. Pode ser de ambiente aquático doce ou marinho, ou ainda um ambiente terrestre que seja úmido, tá? Tem que ser úmido, porque senão eles ressecam e não sobrevivem. Então, tem que ser um ambiente aquático ou terrestre úmido. Os que são parasitas, alguns deles podem ser parasitas, eles têm duas categorias, os endoparasitas e os ectoparasitas. Então, aqui ó, tem os endo e os ecto. Endoparasitas são aqueles que vivem dentro do corpo de outra espécie, de outro animal, sobrevivendo ali dentro do corpo. Por exemplo, no intestino, né, do animal. Ectoparasitas são aqueles que vivem por fora do corpo do animal, mas dependem do animal ainda, daquele outro animal para sobreviver, certo? Então, pode viver pela pele, por fora de alguma outra espécie. Aí seria ectoparasita. Então, dos parasitas a gente tem os endo e os ectoparasitas. O mais conhecido de todos os plateumintos é a planária, que é um animalzinho de vida livre, não é um parasita, certo? É um animal pequeno, de 1 a 2 centímetros mais ou menos de comprimento. Tem alguns que podem ter mais, tá? Mas em média tem esse tamanhinho, 1 a 2 centímetros, e eles são bem achatados. Então, a largura do corpo já é de 2 a 5 milímetros, bem achatadinho mesmo.
Elas já têm algumas novidades evolutivas. Aqui nessa imagem vocês podem ver uma planária, certo? Bem aumentada. Então, aqui dá para ver que ela tem uma porção já anterior, que seria uma cefalização, uma porção diferenciada da cabeça desse animal. Aqui temos dois ocelos, que são órgãos receptores de luminosidade, não são capazes ainda de formar imagens, de enxergar, mas já são órgãos que têm uma diferenciação para saber de onde vem a direção da claridade, se está claro, se está de dia, se está de noite, certo? Então, os ocelos permitem ter essa diferenciação de luminosidade. Além disso, as planárias, evolutivamente, elas são diferentes dos outros animais que a gente viu até agora, né, que vocês devem ter visto até agora, como os quinidários, os poríferos, porque as planárias, elas têm simetria bilateral, ou seja, um lado do corpo é igual ao outro. Se a gente traçar uma linha imaginária, cortando, dividindo o animal ao meio, tudo que tem de um lado vai ter que ter do outro. Por exemplo, tem um ocelo de um lado, tem um ocelo do outro. Então, a simetria bilateral, assim como nós, seres humanos, temos simetria bilateral também. Nós temos, né? Se a gente dividir uma linha imaginária, a gente vai ter do lado direito uma orelha, do lado esquerdo outra orelha, um olho do lado direito, outro olho. Então, um lado é similar ao outro, bilateralmente, certo? Ela já tem uma maior capacidade de locomoção em relação aos animais que vocês estudaram, né, mais primitivos, seriam as esponjas, os quinidários. Os plateumintos já têm uma capacidade maior de locomoção, tem alguns que vão ter cílios, como a gente vai ver, ou flagelos. Então, o batimento desses cílios e desses flagelos faz com que eles consigam se locomover. Além disso, a planária, ela não tem, né, os cílios ou flagelos, mas ela tem uma mobilidade corporal mesmo. Então, ela consegue se encolher e esticar para se movimentar, para fazer um movimento, né, de avançar ou de recuar, certo? O sistema digestório é incompleto. Por quê? Só tem um orifício, a boca. Então, os restos alimentares, eles saem pelo mesmo orifício que entraram, pela boca. Não tem ânus. Porção terminal não é o ânus, certo? Por isso que a gente diz que eles são enterozoários incompletos. Além disso, uma outra novidade evolutiva em relação a esse grupo de animais é que eles são triblásticos. O que é isso? Tem 3 folhetos embrionários. Então, são os primeiros que já apresentam os 3. Né? Os animais mais complexos, eles têm essa característica de ter 3 folhetos embrionários. Um mais interno, que é o folheto da endoderme, um mais externo, que é o folheto da ectoderme, e um intermediário no meio, que seria a mesoderme. Então, o folheto mais externo, que é a ectoderme, vai dar origem ao revestimento da epiderme por fora do animal, que produz um muco que faz com que o animal seja sempre úmido, certo? Por isso que eu falei que eles precisam estar em ambiente úmido. O segundo folheto embrionário, que seria a endoderme, o mais interior, ele vai formar o revestimento interno aqui, ó, do sistema digestório. Então, vai ser responsável por essas células que fazem a digestão dentro do corpo do animal. Já o folheto intermediário, que é a mesoderme, não origina nenhuma cavidade, por isso eles são também chamados de acelomados. Os animais celomados têm uma cavidade interna que serve para abrigar os órgãos. Já os animais acelomados, eles não têm essa cavidade, porque como eu falei lá no começo, eles não têm órgãos, eles são achatados, certo? Então a mesoderme só vai dar origem a uma musculatura, a musculatura que vai servir principalmente para a locomoção, para eles se movimentarem. Além disso, a mesoderme também vai dar origem ao mesênquima.
O que é isso? É uma massa esponjosa formada por células que tem uma grande capacidade de se transformar em outros tipos de células. Então, são células que têm uma capacidade de regeneração, facilitando com que o animal se regenere. Depois a gente vai ver como que é esse processo, tá? Mas, assim, a planária, se ela sofrer algum, né, corte, ela consegue se regenerar. Então, é um animal com alta capacidade de regeneração devido a esse mesênquima aqui, certo? Aqui a gente tem, além da planária, que eu já falei, a imagem B também é uma planária, só que aqui terrestre, essa é aquática, essa é terrestre. Aqui a gente tem, na figura C, um Schistoma mansoni. Na verdade, tem dois organismos aqui. Esse mais de fora aqui, ó, que parece uma casca, é o macho. E esse mais fininho aqui, que está dentro dessa casca, é a fêmea. Então, o Schistoma mansoni é bem diferente a fêmea do macho, certo? A fêmea é menor e o macho é maior e abriga a fêmea durante a vida, certo? E por último, aqui na letra D, a gente tem uma tênia, que é a popular solitária. Todos esses vermes, então, aqui, eles fazem parte dos plateumintes, porque eles são vermes achatados, tá? Lembrem disso, plateumintes, plat de achatado. Classificação, a gente tem 3 classes dentro dos plateumintos. Então, eu posso ter 3 tipos de classes de animais plateumintos. Primeiro, turbelária, segundo, trematoda e terceiro, o cestoda. Então, turbelária são aqueles de vida livre como a planária, que não são parasitas, certo? Podem ser aquáticos ou terrestres, como eu falei. A maioria de água doce. Os tremátodas, eles já são parasitas. Então, o mais popular é o Schistoma mansoni, que causa uma doença chamada de barriga d'água, ou esquistossomose, certo? Que também a gente vai ver mais pra frente. Então, eles já são parasitas e causam doenças, tremátodas. Por último, os cestoda são parasitas também, mas eles têm uma diferença. Eles não têm sistema digestório nenhum. Então, a planária e os Schistoma mansoni ainda têm um sistema digestório incompleto, certo? Só com boca, mas é incompleto. Já essa última aqui, ó, cestoda, que são as tênias ou solitárias, elas não têm um sistema digestório nenhum incompleto. Elas apresentam apenas células, então elas vão absorver os nutrientes dos seus hospedeiros e vão absorver por difusão esses nutrientes, certo? Não tem uma boca, na verdade, a gente vai ver depois que ela se gruda no intestino, principalmente do hospedeiro, e na parte que ela se gruda, ela consegue absorver os nutrientes direto lá do nosso intestino, certo? 2 exemplos, Tênia solium e Tênia saginata, que são os mais comuns de tênias ou de solitárias. Agora que a gente já viu as 3 classes, tá? Turbelária, tremátoda e cestoda, a gente tem a organização, como é o corpo desses animais. A gente já viu que são achatados, alongados e achatados. Além disso, o sistema digestório incompleto, porque só tem uma abertura, já vimos também. Alguns deles vão conseguir fazer uma digestão do alimento fora do seu corpo. O que esse verme faz? Ele consegue projetar a faringe para fora do corpo. Aí essa faringe vai soltar algumas enzimas que vão digerir o alimento e depois ele vai recolher essa faringe junto com esses nutrientes que as enzimas já digeriram. Então, por conseguir fazer isso fora do corpo, a gente diz que eles podem ter uma digestão tanto extracelular quanto intracelular, porque ela pode ocorrer fora da célula ou dentro, ok? As trocas gasosas também ocorrem por difusão, então não vai ter um pulmão, não vai ter um sistema complexo respiratório, não. Mas as células vão fazer
a absorção por difusão, através da superfície corporal. Então, ao longo de todo o corpo do animal, ele vai conseguir fazer essas trocas gasosas, certo? Gente, só para relembrar, assim, não sei se vocês, eu estou falando em difusão, mas quem não lembra, difusão é um processo de troca de substâncias, entrada ou saída de substâncias de dentro das células, e ele ocorre sempre do lado que tem maior concentração daquela substância para o lado que tem menor concentração. Isso que é difusão. Então, é para restaurar um equilíbrio. Se aqui eu tenho mais de uma substância, a difusão vai fazer com que essas substâncias que tenha mais desse lado sejam transportadas. É um transporte passivo, não tem gasto de energia, tá? Sejam transportadas para reequilibrar para o lado que tem menos. Então, para atingir um equilíbrio novamente, ok? Ainda falando do corpo desses animais, eles têm protonefrídeos, que é como se fosse um sistema de microcanais, canais bem fininhos, microcanaizinhos, que numa extremidade desses canais vai ter um poro excretor, por onde vão sair as substâncias que não foram utilizadas, e na outra extremidade desses canais a gente tem células excretoras chamadas solenócitos ou células flama. Tá? Na maioria das vezes são células flama mesmo. Solenócitos são só nos casos de animais que tenham flagelos. Os que não têm, eles possuem essa célula excretora aqui, ó, que se chama célula flama. Por que ela se chama célula flama? Porque ela tem muitos cílios que batem e o movimento desses cílios lembra uma chama. Por isso células flama, parece uma chama, ok? Além disso, os batimentos desses cílios, eles vão regular a quantidade, né, de substâncias que tem do lado interno para o lado externo do animal e também vão auxiliar na eliminação de resíduos metabólicos. Então, tudo que ele não utilizou, ele vai acabar eliminando por esses poros excretores a partir do batimento das células flama, certo? Já o sistema nervoso é bem primitivo dos plateumintos, então ele vai ter um sistema nervoso tipo ganglionar, porque não tem cérebro, mas sim tem dois gânglios cerebroides, que seriam um agrupamento maior de células nervosas na região da cabeça do animal. Por isso, já tem essa cefalização. É como se fosse uma cefalização, uma divisão já do corpo em cabeça, porque naquela área se concentram mais células nervosas, tá? Então, o sistema nervoso ganglionar, dois gânglios na região da porção cefálica. Nessa porção também, que tem os gânglios nervosos da cabeça, a gente vai ter dois ocelos, que, como eu já falei, não servem para ver definidas, né, imagens, mas são como se fossem olhos que vão só distinguir claridade de escuridão. Então, vão conseguir diferenciar a luminosidade e saber a direção de onde essa luz vem, tá? Isso também para poder se movimentar melhor, sabendo qual a direção da luz. Aqui a gente tem na apostila de vocês, ainda na página 231, um esquema, tá? Então, aqui a gente tem na porção ventral a boca do animal. Aqui a gente tem uma cavidade gastrovascular toda aqui, ó, certo? E uma ramificação dessa cavidade. Então, a gente pode ver que tem vários raminhos aqui, ó, da cavidade gastrovascular. A gente tem um cordão nervoso longitudinal e na porção da extremidade aqui tem o gânglio, certo? Cerebral, que seriam como se fosse o cérebro desse animal. Aqui dá para ver os dois ocelos também, na imagem C, ok? E aqui, por último, a gente tem os canaizinhos que eu falei para vocês, aquela rede de canais que tem o poro excretor e os cílios e as células, né, que flama, que batem lá para excretar. Então,
por dentro desses canaizinhos aqui que vão passar as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo do animal. Os plateumintes não têm sistema circulatório, então a gente já viu que todo o transporte de substâncias é por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tranquilo? Não tem sistema cardiovascular, nada disso. É só por célula mesmo. Uma célula que vai jogando para outra célula de acordo com a concentração, da maior para menor. E a gente viu que as principais novidades evolutivas em relação aos quinidários, que foi o grupo que vocês estudaram anteriormente, são, primeiro, simetria bilateral, tudo que tem de um lado, né, é proporcional ao que tem do outro, similar ao que tem do outro, e os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, certo? Essas são as principais novidades evolutivas desse primeiro grupo aí que a gente está estudando dos vermes. Agora eu quero que vocês façam os exercícios para ver se vocês conseguiram entender, tá? Então, peguem o texto, releiam, leiam, né, todo o texto aqui até a página 232. Então, vocês vão começar aqui, ó, na página 229, certo? Vão ler 230, 231 e 232. Para poder fazer os exercícios que estão lá na página 241. Então, eu vou tentar descer aqui só para achar os exercícios. Página 241, ok? Vocês vão fazer do 1 ao 3 dos de aplicação primeiro. Aqui, começam os exercícios do módulo 13. Então, página 241, módulo 13, plateumintos 1. Vocês vão fazer do 1 ao 3, certo? De aplicação. E depois, vocês vão continuar nos propostos, mas marquem aí quais vocês vão fazer. Página 242, daí dos propostos. E 243. Exercícios 6, 8, 10, 13, 15 e 16. Tá? Aí na próxima aula eu trago a correção, comento um pouquinho como resolve cada um, certo? E aí vocês veem se ficou alguma dúvida, se não, qualquer dúvida, lembrando que vocês podem entrar lá no fórum do Sponte. Então, eu fiz um fórum para vocês, entrem lá, podem mandar pergunta, que assim que eu puder eu já respondo, certo? Se ficar com dúvida na hora de resolver o exercício, manda a perguntinha lá. E na próxima aula eu trago a correção, tá? Então, eu vou deixar um PDF também com o número dos exercícios e as páginas que é para vocês realizarem, para vocês treinarem. E nesse PDF tem um link de um vídeo, tá? Um documentário bem interessante sobre os plateumintos, sobre os primeiros caçadores. Então, a gente já vai ver várias características, né? Tem imagens bem legais. É um documentário que está legendado. Então, assiste lá, quem puder, quem quiser, porque é bem interessante, tá bom? Então, por enquanto é isso e até a próxima aula, pessoal!